Cruzeirão tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pela frente. Tá vendo os adversários avançarem na Libertadores, né? Flamengo passou ontem, apertado já. Vamos trazer os detalhes. Mengão passou nos pênaltis. O Palmeiras também avançou. Enquanto isso, o Cruzeirão se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. E amanhã vai ao Rio de Janeiro. Mas o Vasco ganhou do Bahia no meio de semana. Mas o Vasco tá melhorando no campeonato. Quero nem saber, Vascão. Quero nem saber. Eu sou muito mais o Cruzeirão lá em São Januário. Ô, Rubens Júnior, como é que tá a preparação do Cruzeiro? Já vamos falar da escalação para amanhã. O técnico Leonardo Jardim falou, vai poupar alguém? Tem gente pendurada, ele vai segurar o time do Cruzeiro. Como vai o Cruzeirão para amanhã lá no RJ, Rubinho? Um abraço. Bom dia. Chega mais, Rubem Júnior. Bom dia para você, Thiago. Chego sim. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Olha só, aí, Nação Azul, o sinal eletrônico marcando 11h45. Jogadores do Cruzeiro se apresentam na Toca no período da tarde, às 3h. Está marcada a atividade, onde tem o técnico Leonardo Jardim finalizando a preparação do Cruzeiro para o duelo de amanhã contra o Vasco, decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, vamos trazer o técnico Leonardo Jardim para comentar a respeito da escalação, para comentar como ele enxerga o desafio contra a equipe carioca. Lembrando, o Cruzeiro faz esses 2 duelos contra cariocas em sequência e no Rio de Janeiro. Mas depois do jogo contra o Vasco, retorna para BH e faz toda a sua preparação para o duelo contra o Flamengo no dia 2, na quinta-feira também, em Belo Horizonte. E o Cruzeiro, Thiago, que vai contar com o apoio do seu torcedor, caravanas já deixando Belo Horizonte em direção a São Januário. E ontem, na última atividade que teve na Toca, boa notícia, até porque o Leonardo Jardim ainda não contava com essas boas opções que ele tem no banco de reservas. Por exemplo, o Sinesterra foi determinante, né, no gol que deu o empate contra o Bahia em Salvador. Depois, aquela virada com o golaço do Gabigol. Ele foi desfalque contra a equipe do Bragantino. Estiramento na coxa direita, ainda fazendo todo o trabalho de fisioterapia, cuidando da parte física. Por isso fica a interrogação se ele será poupado, já que é visto como uma peça determinante para mudar a história de qualquer jogo. Também não esteve durante a semana na Toca da Raposa fazendo atividades em campo, apenas aquele trabalho interno. O meia Eduardo, com quadro de febre, também não esteve à disposição para o duelo contra o Bragantino. Volta a ficar como alternativa para o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, Thiago, que concedeu uma entrevista exclusiva ao amigo e jornalista Jaeci Carvalho e comentou sobre várias situações, vários pontos que vamos trazer para o torcedor ligado aqui na Itatiaia. Primeiramente, algo que a gente já comentava na programação, já trazia até mesmo como informação, quando o Cruzeiro teve o diretor de futebol, Alexandre Matos, no comando da gestão do futebol, centralizava muita coisa. E hoje o Cruzeiro, quando teve a contratação do Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço, por todo o bom relacionamento e confiança que acabou sendo construída, foi mudando, evidentemente, aos poucos, os processos na Toca. E o Leonardo Jardim comenta a respeito disso aqui na Itatiaia. Quando eu cheguei cá em fevereiro, o futebol passava muito por uma pessoa e a partir da minha chegada tomamos a decisão do futebol passar por várias pessoas, um grupo de cabeças que era na altura o Matos, o Palepe, o presidente Pedrinho, o Pedro Júnior e por mim. E por isso, a partir desse momento, como se diz na gíria, 4 ou 5 pensam melhor do que um só. Foi a partir daí que construímos esta estrutura, que todos os assuntos
que diz respeito ao futebol profissional são discutidos por estas 4 pessoas para tomarmos as melhores decisões em prol do Cruzeiro. Estão aí, portanto, as palavras do Leonardo Jardim falando sobre esse quadro do Departamento de Futebol do Cruzeiro, super competente, né? Que passa pela gestão do próprio técnico, também do scout, tendo Joaquim Pinto, tendo Pedro Júnior como esse cara dentro da toca, né? Intermediando também, e um cara que vem crescendo muito na gestão do Cruzeiro, Pedro Júnior, e a palavra do Pedro Lourenço, acima de tudo, nessa gestão. E o mercado, hein, Leonardo Jardim, como você avaliou e detectou as peças que foram fundamentais? O Cruzeiro, quando você chegou e acabou pedindo ali uma contratação para o lado de campo, aí veio o Wanderson, agora o Cruzeiro contratando de novo, reforçando esse lado de campo, jogadores daquele X1, né, do 1 contra 1, você trouxe o Sinisterra, o Arroio, né, para essa função, e você também em outras determinadas partes do campo. Como você avalia o mercado em Jardim? Em relação a este mercado, tivemos a possibilidade de trazer jogadores para posições que a equipa tinha necessidade, e também apostar em 2, 3 jovens de talento para dar um pedacinho de consistência àquilo que é o nosso projeto em termos de médio prazo. Foi por isso que trouxemos alguns jovens que nós acreditamos que vão se desenvolver dentro do clube e que também a médio prazo serão mais-valias para o clube. O nosso projeto não é somente jovens, mas é uma mescla entre jogadores mais experientes, que já temos vários dentro do elenco. Temos o Cássio, que é um jogador experiente, temos o William, temos o Wagner, temos o Romero, temos o Eduardo, temos o Lucas Silva, temos o Bolassi, temos o Gabriel, temos muitos jogadores já experientes, e por isso aproveitamos para mesclar com alguma juventude, que eu acho que é sempre o mais correto, termos este conjunto de jogadores mais experientes e mais jovens para ir passando o testemunho de uns para outros e sermos uma equipa competitiva. Você citou Leonardo Jardim, Gabigol, Gabriel Barbosa, inclusive vai cumprir suspensão para o duelo de amanhã contra o Vasco, então tá mais do que garantido, né, na próxima semana nesse reencontro contra a equipe do Flamengo. E o Gabigol, quando entra, sempre participa muito bem, é o cara que no dia a dia se mostra também bom de grupo. A gente vê, né, nos bastidores do Cruzeiro como o Gabriel vem tratando a ser opção no banco de reservas. E fale um pouco mais sobre esse trabalho com o Gabigol, que vem sendo decisivo também em Léo Jardim. Principalmente o meu trabalho é um pouco ter um discurso coerente com aquilo que eu digo aos jogadores e aquilo que eu acredito. E o Gabriel, no caso, o Gabriel tem conseguido, em primeiro lugar, superar aquilo que foi os 2 anos anteriores, em que ele jogou também pouco. Ele este ano, quer em número de minutos, quer em número de performance, já está melhor do que nos últimos 2 anos, está a evoluir bastante como jogador. E depois tem uma coisa, foi uma grande surpresa para mim, não a parte atlética, não é como jogador, mas como pessoa. Tem sido um elemento muito importante dentro da estrutura do clube, pela sua forma de estar, pelo seu compromisso em relação ao Cruzeiro, em relação ao staff técnico e também à sua diretoria. Por isso estamos extremamente satisfeitos, mas ele, como qualquer jogador, e ele que teve uma história muito grande aqui no Brasil, ele quer jogar, mas ele tem tido um compromisso e o respeito, quer pelos atletas que jogam neste momento mais e na posição dele, quer pela diretoria, quer pelo staff. Por isso só temos coisas boas para dizer sobre ele. Baita palavra do Léo Jardim sobre o Gabigol, que no dia a dia mostra muita confiança. E agora sobre o jogo contra o Vasco, hein? Vai poupar alguém? Cruzeiro tá com muitos jogadores pendurados. Tem a decisão contra o Flamengo, mas pro técnico Leonardo Jardim, amanhã também é mais uma final para o time celeste. Próximo jogo, o Vasco será a nossa final.
em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Em relação aos novos jogadores que são procurados, é o que tiver que acontecer. Nós não vamos gerir jogadores, porque isso não é a nossa forma de ser, porque o jogo mais importante é o jogo do Vasco. Com certeza que fiquei preocupado nas últimas 2 rodadas, em que o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, muitas vezes injustificado, e não quero acreditar que tenha outros objetivos que não seja a simples controle do jogo, mas estamos alerta que fomos castigados de uma forma muito severa em relação aos números de cartões amarelos que levamos nos últimos 2 jogos. Obrigado ao técnico Leonardo Jardim. E dito isso, Thiago Reis, 11h54, time titular, time completo, citado pelo técnico Leonardo Jardim. É uma final para o Cruzeiro, jogo contra o Vasco. E lembrando, o Cruzeiro tem o compromisso contra o Flamengo na próxima semana. O Flamengo entra em campo no domingo. Então o Cruzeiro, se não vencer o Vasco, perde, né, a oportunidade, quem sabe, de ultrapassar o time carioca. E o próprio mister, o próprio Leonardo Jardim também está pendurado, viu, Thiago? E lembrando, né, Rubens, a gente vai falar já, eu destacava na manchete do Wellington Campos, o Flamengo avançou na Libertadores, o Palmeiras também. E o detalhe, hein, o jogo do Cruzeiro pelo Brasileiro é entre os 2 jogos do Palmeiras na Libertadores. Obviamente o Palmeiras pode colocar todo mundo na Liberta e quem sabe tirar alguns jogadores, Cruzeiro pegar um Palmeiras mesclado ali no final de outubro. Edu Panzi, sobre o que disse o Leonardo Jardim, eu vou começar pela última fala, entrevista que ele concedeu ao amigo Jaircy Carvalho. Ô Edu, acho que tá certo, né? 3 pontos do Vasco, são 3 pontos do Flamengo, ganha do Vasco, vai com moral e quem tiver pendurado que dá uma seguradinha, se for o caso também. Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Sem dúvida eu tô com o Jardim nessa, cara. Não dá pra ficar escolhendo o adversário. O campeonato por pontos corridos, todos os jogos valem 3 pontos, apesar de ser um confronto direto, Flamengo e Cruzeiro no dia 2 de outubro, antes tem o Vasco. E o Vasco está vivendo o seu melhor momento na temporada, né? Não dá para o Cruzeiro desfazer do adversário nesse momento. São 6 jogos sem perder do Vasco, do Fernando Diniz, que melhorou muito o time coletivamente. É um time que tem jogado melhor. Você não vai gostar muito não, Thiago, mas a entrada do Cauã Barros no meio deixou o Vasco um time mais físico. Pra quem não entendeu, o Cauã Barros ex-América, né? Exatamente. Que o Vasco levou. E lá é só Barros. E tá bem, tá? Bem. Tá bem, tá jogando bem. O Cuesta na zaga também melhorou muito o time do Vasco. O Coutinho vive o seu melhor momento. Então, cara, o Jardim olha pro adversário, vê que o adversário tá bem, animicamente também tá forte, porque se classificou à semifinal da Copa do Brasil, não perde a 6 jogos, empatou clássico com o Flamengo, não perdeu do Botafogo, enfim. É um adversário duríssimo, jogando na sua casa. Então, o Cruzeiro demonstra muito respeito pelo Vasco, muito respeito pelo Campeonato Brasileiro e muito respeito pelo seu torcedor e pelo momento do clube no campeonato. Tem que vencer o Vasco. O Cruzeiro também vive um momento espetacular, não perde fora de casa há 5 meses. E o Cruzeiro leva isso para São Januário, para tentar somar mais 3 pontos e chegar com moral lá em cima diante do Flamengo. E cabe aos atletas não tomarem cartão bobo. É claro que em determinado momento você vai ter que pesar. Eu vou ter que trocar aqui um contra-ataque por um amarelo, impedir um lance de gol do Vasco por um amarelo. Agora, não reclamar, ser mais tranquilo com a arbitragem, não chegar atrasado nas divididas. Isso tudo vai ter que ser tomar um cuidado a mais dos jogadores, principalmente os de defesa. Mas nessa eu tô fechado com o Jardim, cara. É força máxima contra o Vasco, porque o próximo jogo é sempre o mais complicado, principalmente por quem tá brigando pelo título. Esse dado que você nos trouxe de 5 meses sem perder fora de casa numa temporada, num brasileiro difícil como é mesmo muito expressivo. E ô Vascão, pode preparar que amanhã o Cruzeiro vai com tudo, viu? Rubens Júnior com a confirmação de viva voz ainda há pouco do técnico Leonardo Jardim. Vai com o que tem de melhor, vai todo mundo pro jogo. Qual provável Cruzeiro pra amanhã, Rubens? Vamos lá, Thiago. E atenção, Nação Azul, hein? Papel e caneta na mão não precisa, né? O torcedor já sabe a escalação do Cruzeiro, que vem mantendo esse padrão. Com Cássio, William, Fabrício, Bruno, aí não tem Vidalba. Ficou de fora, cumpre suspensão. Vai Jonathan, Jesus,
Kaique, lembrando a última partida do Jonathan foi na lateral direita. O meio campo tendo Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, o ataque Wanderson e Caio Jorge. Ainda fica a expectativa para ter o Sinesterra como opção de banco. Não tem também o Gabigol, que vem sendo uma alternativa na etapa complementar. E o Eduardo, não ainda a confirmação se viaja ou não com o grupo. Cruzeiro que tem um trabalho marcado para as 3 horas da tarde, Thiago. E logo depois, no início da noite, embarca para o Rio de Janeiro. Vai ser aquela semana carioca, né? O Cruzeiro joga contra o Vasco, muita gente emendando até a quinta-feira para o desafio contra o Flamengo, e ingressos esgotados para os 2 compromissos. E a gente reforça a Nação Azul, porque o Thiago Reis... Deixa eu ver essa camisa aí, Thiago. Tá aqui, Rubinho. Olha aí. A nova camisa do Cruzeiro, hein? Lançada hoje. Foi hoje o lançamento ou foi ontem? Lançamento hoje pela manhã. Olha que bonita. Em homenagem ao velho Chico. Você sabe que quando eu não gosto, eu falo, né? As pessoas sabem disso. Quando Na eu não cara gosto, dura ainda, né, Aquela Thiago? branca do Cruzeiro mesmo listrada, eu não gostei. Não gosto, não achei legal. Agora, essa aqui ficou bonita demais, viu? Essa ficou bem bonita mesmo. E vamos presentear alguém no Rádio Esportes, Rubem Júnior. Cruzeiro joga amanhã com ela ou não? Cruzeiro amanhã ainda não. Podia jogar. Já pegar essa vibe do lançamento. Muito bonito. Pois é, e olha só, Thiago, em homenagem ao velho Chico, Cruzeiro resgatando, né? A diretoria tendo esse cuidado também para estar homenageando, né? Todas as regiões das nossas Minas Gerais. E ainda existe a indefinição com relação à estreia do novo uniforme, mas nas lojas do Cruzeiro você já encontra essa baita camisa, e aqui na Itatiaia é 0800, que eu sei que você gosta, viu, Thiago? De quê? De 0800? 0800 eu sei que você gosta. Vai te catar. Pô, mas quem não gosta? Toma banho. Meio-dia com mais 7 minutos. O Wellington Campos, vamos falar do Vasco. O adversário do Cruzeiro venceu no meio de semana. Do Panzi lembrou aqui ainda há pouco. O Vascão melhorando, talvez o melhor momento da temporada da equipe Cruz Maltina. Mas ó, sabadão não, hein? Sabadão não. Amanhã não, Vascão. Sou muito mais o Cruzeirão em São Januário. Informações do Vasco da Gama com Wellington Campos. Alô, Thiago. Alô, amigos na Itatiaia. Pois é, o Vasco da Gama terá as voltas aí de Robert Renan e também de Rayan na equipe. Tietê, outro que pode ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, mas o lateral esquerdo Lucas Piton segue fora. Com isso, o Puma Rodrigues joga na esquerda, ele que vem se destacando nesta posição, fez gol que ajudou na vitória diante do Bahia. É um jogo em que o Cruzeiro, vencendo, ajuda o Galo a segurar o Vasco da Gama, que ultrapassou o time mineiro. Tá certo, Thiago? Tá certo, o texto tem outro ingrediente aí, né, o Edu Panzi? É o famoso cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, mas o Cruzeiro vencendo pode dar uma força ao Atlético, afinal de contas o Vasco passou o Galo. Agora, Edu, São Januário tem um gramado de qualidade bastante duvidosa, talvez ele hoje... é mais feio do que ruim, né? Mas ele não é bom, mas ele é mais feio do que ruim. Não sei se isso é bom também ou ruim, se é um elogio. Cara, você liga a televisão demais, né? pra assistir aquilo, aquele gramado, você fala, não vou ver esse jogo não, isso deve ser muito ruim. Parece que tem umas 8 espécies de gramas diferentes por lá. Isso pode atrapalhar o Cruzeiro, que afinal de contas é um time mais técnico, de muita bola no chão. O próprio Vasco também. Acho Vasco que o gramado... do Diniz, né? O Vasco, o gramado atrapalha até mais o Vasco, aquela saída de bola, aquele desespero do Diniz. Atrapalha os dois, sem dúvida nenhuma. O gramado, ele é tão importante quanto a bola, cara. E no futebol brasileiro parece que não dão muito valor pra isso, mas tomara que Cruzeiro e Vasco sintam o menos possível. Tem tudo para ser um grande jogo. O Cruzeiro está muito bem. É um dos visitantes mais indigestos do campeonato. Repetindo, 5 meses, mais de 5 meses, né? Sem perder como visitante no Campeonato Brasileiro. O Vasco já vem de 6 jogos de invencibilidade. Tem tudo para ser um jogão, Thiago. Vai ser um grande jogo amanhã e a Itatiaia transmite pra você. Vamos estar junto nessa, hein? O jogo é às 6h30. Nossa jornada esportiva já a partir das 5 da tarde. 1h30 de pré-jogo com tudo de Cruzeiro e Vasco. Estarei nessa com o Piquitito, com todo o nosso primeiro time do rádio no Rio de Janeiro para Vasco e Cruzeiro, sequência do Campeonato Brasileiro.